Após uma tensão emocionante, descubra como 24 horas mudaram tudo após a Nora expor o inesperado. Maria sempre foi o coração pulsante da pequena padaria que sua família mantinha com tanto carinho no vibrante bairro de São Paulo. Acordava antes do sol nascer, misturando farinhas e fermentos, enquanto um aroma doce de pão fresco invadia as ruas de paralelepípedos. Mas a alegria desse ritual começava a ser sufocada pelas contas acumuladas e pelas vendas em queda. Com 45 anos, ela era uma mulher forte, mas seu coração tremia sob a pressão. João, seu marido, um mecânico batalhador, se esforçava ao máximo, mas a tensão crescia a cada dia. A atmosfera na casa estava pesada, cheia de palavras não ditas e olhares desesperados. Numa noite tensa, durante um suposto jantar em família, a nora Ana, com seus 25 anos de idealismo, adentrou a sala com semblante fechado. O silêncio foi quebrado por ela, que, segurando o celular, revelou a bomba da noite. Seu chefe, respeitável e admirado, estava envolvido em um escândalo de corrupção que afetava não apenas sua carreira, mas a de muitos trabalhadores, incluindo seu pai, que estava prestes a perder o emprego. Uma explosão de emoções tomou conta da sala, interrompendo qualquer pretensão de carinho fraternal. Ana, você tem certeza do que está dizendo? Isso pode destruir a vida de muitos, incluindo a nossa família, exclamou Maria, suas mãos trêmulas segurando a colher de pau. O peso da revelação a afligia. A imagem que havia construído com tanto zelo agora estava em xeque. A conversa, que deveria ser singela, tornou-se um campo de batalha emocional. Mas, mãe, e os trabalhadores? Eles merecem saber a verdade. Ana defendia sua posição ardorosamente. João, entre apoiar a filha e proteger a esposa, se viu em um dilema angustiante. Ele sempre ensinou que fazer o certo é o que importa, mas agora essa verdade crua ameaçava rasgar a família ao meio. O jantar tornou-se um jogo de gritos estrondosos e lágrimas enquanto frustrações reprimidas explodiam. Pratos de cerâmica quebraram sob a pressão das palavras. Em meio ao caos, Ana recebeu uma mensagem misteriosa. O celular vibrava entre as discussões acaloradas, e ela hesitou antes de olhar para a tela. O coração de Maria disparou. Era uma mensagem que poderia mudar tudo. Qual era o conteúdo? A urgência do momento era palpável, quase claustrofóbica. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As horas que se seguiram foram carregadas de uma expectativa sufocante. Maria percebia que tudo em sua vida estava prestes a mudar. As vidas interconectadas que parecia entender agora estavam mais complicadas do que nunca. O que aconteceria se Ana decidisse expor o escândalo? O peso da honra familiar pesava em cada decisão. E, enquanto olhares se cruzavam e as vozes se acalmavam momentaneamente, ela finalmente se deu conta. A coragem que exigiria de cada um deles nos próximos dias transformaria para sempre não apenas suas vidas, mas a própria definição de família e justiça. E agora? O que Maria escolheria? A proteção da imagem familiar ou a luta pela justiça dos trabalhadores? A pergunta ecoava na sala, enquanto Ana apertava o celular, prestes a revelar mais do que todos poderiam suportar. As tensões na sala se tornaram quase palpáveis. Cada segundo parecia se arrastar enquanto Ana olhava para a tela do aparelho. As palavras digitadas dançavam na sua mente, tentando ganhar forma em meio ao turbilhão de emoções que a cercava. Maria, com o coração na boca, sentia que a vida como a conhecia estava se desmoronando e não havia como escapar. Você não pode fazer isso, Ana. O aviso de João fez Maria olhar para ele, seus olhos carregados de preocupação. Ela queria força, um conforto que dissesse que tudo ficaria bem, mas, naquele momento, sentiu que era a própria batalha que deveria travar. Entre a lealdade à família e a busca pela verdade. Ana respirou profundamente, o olhar determinado. Enquanto o silêncio se estendia, ela finalmente digitou uma resposta. Seu dedo hesitou sobre o botão de enviar. Era o ponto sem retorno. Após um momento agonizante, pressionou. A mensagem foi enviada e, com isso, um peso imenso parecia se cristalizar no ar. Eu não posso ficar de braços cruzados. As pessoas precisam saber do que está acontecendo. É injusto.
Ana exclamou, a voz falhando entre indignação e o medo. Maria sentia-se dividida, mas a paixão da filha tocava de uma maneira visceral. O que exatamente significava justiça em suas vidas? Seria abrir mão da estabilidade em troca da verdade? Ou, talvez, proteger a família fosse o melhor caminho? O amor que dedicava ao marido e à filha socava sua mente, misturando-se necessidade de fazer o que era certo. A família pode estar prestes a ruir, mas o pensamento de se calar em nome do conforto não a deixava em paz. Afinal, eles sempre buscaram fazer o bem, não era? O que você pensou em fazer depois da mensagem? João perguntou, quebrando o silêncio mais uma vez. Percebeu que a conversa havia se transformado em um campo minado. Cada palavra era um passo cuidadoso. Ana não hesitou. Vou me reunir com os trabalhadores. Precisamos organizá-los, trazer à tona essa situação. O olhar dela estava fixo e suas palavras soavam como um grito de batalha. Maria sentiu frio na barriga. Aquilo significava arriscar não só a maioria dos relacionamentos que conhecia, mas também o futuro da padaria, o sustento da família. E se isso acabar mal? E se eles te demitirem? E se tudo piorar? Passou a pensar, seu rosto se contorcendo em uma mistura de medo, preocupação e amor. Mas e se não fizermos nada? E se as pessoas ao nosso redor perderem tudo? Questionou Ana, e a sinceridade em seu olhar fez Maria retornar à realidade. A vida sempre teve desafios, e essa talvez fosse a oportunidade que estavam esperando para se unirem como família. Através do calor da discussão, Maria começou a sentir algo emergir em seu peito. Era a certeza de que não podiam se esquivar mais. Agora, cada um deles precisava decidir qual seria seu papel nesse novo e complicado enredo. De repente, o celular de Ana vibrou novamente. Mais uma mensagem. Seu coração disparou e todos na sala prenderam a respiração. Havia algo mais que poderia mudar tudo. A mãe e o pai se inclinaram, prontos para ouvir o que vinha a seguir. Essa é a chave. O que será que está por trás do que eu enviei? Pensou Ana, enquanto olhava fixamente para a tela. E as palavras que ela ia ler agora poderiam ser um divisor de águas. Misteriosamente acentuando a tensão da sala, a pergunta se repetia na mente de Maria. Como ela e sua família poderiam navegar esse mar revolto que se formara à sua frente? A cada passo adiante, o peso do destino moldava seus corações, e a verdade, mais uma vez, estava prestes a se revelar. Ana abriu a mensagem com dedos trêmulos. A luz da tela refletia em seus olhos, iluminando um misto de esperança e apreensão. A leitura era rápida, mas cada palavra parecia um eco profundo em seu coração. A mensagem dizia: recebi sua alerta. Estamos prontos para agir. Vamos nos reunir às 18 horas no centro. Precisamos de você e de todos os que acreditam que a mudança é possível. Eles vêm. Eles realmente vêm. Ana mal conseguia conter a emoção. Virou-se para os pais, a animação evidente em seu tom, mas um pingo de dúvida ainda pulsava em Maria. E se isso não levar a lugar nenhum? E se acabarmos em apuros? É a nossa chance, mãe. Finalmente podemos fazer algo. Ana respondeu, a convicção em sua voz sendo a única coisa que Maria conseguia ouvir. João, que observava em silêncio, finalmente interveio. Mas precisamos planejar com cuidado. Não podemos agir impulsivamente. Lembrem-se do que está em jogo aqui. Ele tentava manter a calma, mas a preocupação em seu olhar era inegável. Maria se sentou de volta no sofá, o peso nas costas parecendo mais pesado a cada instante. Sua mente girava em torno das consequências, a possibilidade de ter de enfrentar não só a demissão da filha, mas a própria perda da padaria, o sonho de uma vida. Ana, você tem certeza disso? A pergunta saiu quase em um sussurro, mas como um grito no ambiente fechado. Se você for e tudo der errado. Se eu não for, o que será de nós? Você não sente isso? Ana replicou, seus olhos brilhantes com uma determinação febril. Nós temos que lutar, mãe. Se não fizermos nada, a injustiça prevalecerá. E a padaria? O nosso futuro? O silêncio se instalou novamente, uma pressão que se misturava às batidas aceleradas do coração. Maria arfou, como se um peso tivesse se deslocado dentro dela. Suas emoções estavam em um turbilhão. O que parecia ser uma escolha simples se tornará uma decisão que poderia repercutir por toda a sua vida. A filha era uma chama ardente contra a opressão, enquanto o pai começava a encontrar cada vez mais conforto na sombra da razão e da segurança. Vamos ao encontro? Se decidirmos nos reunir, o que diremos aos trabalhadores?
Não podemos também dar demissão a quem precisa de seus empregos, João disse de forma cautelosa, tentando trazer à tona alternativas. Ana assentiu, a face radiante novamente. Exatamente. Vamos todos juntos. E o que precisamos é que eles saibam que não estão sozinhos. Se os empregadores descobrirem que só algumas pessoas estão cientes do problema, nada mudará. Maria sentia um nó se formando na garganta, mas uma semente de coragem começou a brotar dentro dela. E se nós formos juntos? Se trabalharmos como um só? Isso implica em arriscar tudo ou, ao contrário, em buscar novas deliberações. Ana balançou a cabeça em concordância. Sim, precisamos de força em união. E, enquanto os ânimos se acirravam, Ana se lembrou de uma frase que ouvirá certa vez. No pântano da injustiça, é fácil se afogar, mas em uma rede de solidariedade, é onde encontramos a verdadeira força. A mente de Ana fervilhava com as possibilidades. Mas uma pergunta aterrorizante ainda pairava no ar. O que aconteceria quando chegassem ao centro e os trabalhadores estivessem lá, prontos para lutar, mas se voltassem contra eles pela falta de certeza? E se tudo se tornasse um caos incontrolável? Com o coração apertado, Maria perguntou a si mesma: serão essas 24 horas decisivas ou trágicas? Naquele momento, cada um deles poderia ser o porta-voz de um futuro melhor ou um ícone de um destino perdido. A partir de agora, cada segundo contava. A história de uma luta, uma família e uma sociedade se desenrolava com uma tensão eletrizante no ar, e todos estavam prestes a embarcar em uma jornada que mudaria suas vidas. Mas, ao encarar a verdade, a pergunta se erguia novamente: o que realmente estavam dispostos a arriscar? Ana acordou com o sol já alto, iluminando o quarto e trazendo uma luz dourada que parecia promissora. O dia estava finalmente ali, e com ele, uma onda de nervosismo acompanhada por um fio de esperança. O encontro começaria às 18 horas, mas a ansiedade pulsava como um tambor em seu peito, pedindo para ela agir imediatamente. Ela se levantou e olhou pela janela, observando o movimento da cidade. As pessoas passavam apressadas, cada uma com sua luta diária enquanto o mundo girava. Naquele momento, Ana sentiu que todas aquelas pessoas eram parte de algo maior. Uma maré que necessitava de mudança, e ela poderia ser a voz que ecoaria na insatisfação coletiva. Cortou o café e preparou um pouco para seus pais, buscando modo de aquecer também a atmosfera dentro de casa. João estava na sala, folheando um jornal, enquanto Maria permanecia na cozinha, mãos ocupadas com o que restava da manhã. Hoje é o dia, não é? Ana quebrou o silêncio, tentando transmitir a energia contagiante que pulsava dentro dela. É, mas precisamos estar preparados, João disse, levantando o olhar. A seriedade em sua expressão era um lembrete do peso que carregavam. E se for perigoso? Não podemos esquecer que temos mais a perder. Ana respirou fundo, pegou na mão do pai e a apertou. Temos também muito a ganhar, pai. Não se trata só de nós. Estamos lutando pelos que não podem lutar sozinhos. Maria entrou na sala, ouvindo as palavras da filha. Sentiu um calor se espalhar, como se o coração de Ana fosse um farol que iluminava a escuridão das dúvidas. E se, de alguma forma, tudo se desfazer? E se a nossa causa apenas criar mais discriminação entre nós e eles? O medo transparecia em seu olhar. Ana tirou um momento para considerar. Se aninharmos a nossa voz, não seremos ouvidos. Tenho esperança de que, ao nos unirmos, possamos mostrar que somos muitos. Juntos, somos mais fortes. As palavras soavam quase poéticas, mas carregavam um ressoar de verdade. O relógio continuava a andar, e a cidade começava a despertar para as inevitáveis tensões do dia. Ana sentiu que não poderia mais hesitar. Ela precisava apenas coletar as ideias que estava tentando reunir em sua mente. O dia passou entre preparativos, conversas com amigos e mensagens enviadas no grupo que havia criado. Havia uma mistura de expectativa e receio à medida que a hora se aproximava. Cada mensagem recebida possuía um peso, uma afirmação de que estavam juntos nessa batalha. Quando o relógio finalmente marcou 17h45, Ana se olhou no espelho, observando a determinação em seu olhar. Vestiu uma camiseta estampada que dizia: a homogeneidade é a morte da diferença, um lembrete de que todos têm uma voz e que aquelas vozes podem ecoar de forma feroz. Vamos, nós podemos fazer isso, sussurrou para si mesma, enquanto a porta de casa se abria, revelando o caminho para a praça central. O ar estava denso com a construção de um amanhã incerto. Ao chegarem ao centro, a visão do que se desenrolava nas proximidades a fez hesitar. Um grupo já se formava, e entre eles estavam amigos e desconhecidos, todos com a mesma chama ardente. Mas algo era diferente. A multidão parecia mais dividida do que unida.
Os rostos a rodeavam, alguns preocupados, outros determinados, mas Ana captou uma conversa que a deixou em alerta. O que os líderes do movimento realmente pensavam sobre a presença dela e das suas ideias? E se ela não fosse bem recebida? Uma nuvem de dúvidas começou a encobrir seus pensamentos. Maria segurou a mão de Ana com força, como se sentisse na própria pele a desconfiança. E se eles não aceitaram nossa ajuda? E se tudo se transformar em um confronto? Com o coração acelerado, Ana olhou para a multidão e respirou fundo. Talvez seja a nossa hora de mostrar que somos todos um. Precisamos, juntos, passar adiante. Mas, enquanto ela se preparava para tomar a palavra, sentiu que a atmosfera estava prestes a mudar drasticamente. O que aconteceria se um dos líderes desafiasse a própria história que estavam ali para mudar? A tensão e a expectativa eram palpáveis. Como uma corda esticada prestes a se romper. Agora, mais do que nunca, Ana precisava decidir. Seria a voz da mudança ou permaneceria na sombra da incerteza? Ana sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo, como se cada batida do seu coração ressoasse na praça. As vozes da multidão começaram a se elevar, mas entre elas, uma dissonância surgia, uma divisão que a preocupava profundamente. Olhava para os rostos, muitos conhecidos, e outros que nunca tinha visto antes. No entanto, havia um traço comum, um desejo ardente de mudança. Maria, ao seu lado, parecia ainda mais apreensiva. Ana, o que a gente faz agora? Sua voz estava embargada, como se carregasse os medos de todos os presentes. Antes que Ana pudesse responder, um dos líderes locais, um homem de voz potente e presença marcante, começou a discursar. A atmosfera carregava um misto de esperança e inquietação, enquanto todos ouviam atentamente. Estamos aqui por mudança, mas precisamos de um plano. Necessitamos de um direcionamento, não apenas de palavras vazias que ecoem no ar. Aquelas palavras ressoaram dentro de Ana como um chamado. Ela percebeu que ali estava a oportunidade que tanto esperava. Ouvia atentamente enquanto o líder falava mais sobre as dificuldades que enfrentariam. Mas, conforme o discurso avançava, Ana também começou a notar um padrão de desconfiança nas vozes que a cercavam. Era como se eles não acreditassem na capacidade da própria comunidade em lutar junto com aqueles que eram diferentes. Insegurança crescia, como um incêndio prestes a se dispersar. Foi então que, finalmente, conseguiram abrir um espaço para intervenções. Ana sabia que este era o momento que esperava. Era hora de se levantar e fazer a diferença. Ela respirou fundo, o coração batendo rápido, e levantou a mão. Um silêncio respeitoso começou a se formar, e todos a olharam, surpresos com sua coragem. Eu sou Ana e estou aqui porque acredito que juntos somos mais fortes. Não podemos nos dividir agora, não podemos achar que nosso sofrimento é maior que o dos outros. Começou. Seu tom era firme, mas seu olhar mostrava vulnerabilidade. Descreveu tudo o que havia sentido ao longo de sua jornada, como suas dificuldades se conectavam às de tantas outras pessoas. Cada palavra que saía de seus lábios parecia balançar a multidão, criando um eco de compreensão e empatia. A mudança não é apenas sobre nós, mas sobre todos que buscamos igualdade. Todos têm o direito de ser ouvidos. Alguns na multidão começaram a murmurar, muitos pareciam em conflito com suas próprias crenças. Ana notou um grupo próximo, que trocava olhares de dúvida, e então sentiu que estava prestes a se perder em uma maré de incertezas. Então, um homem de cabelo grisalho, que parecia estar no centro da multidão, levantou-se e a interrompeu. Você acha que todas essas vozes podem se unir? Sua expressão mostrava ceticismo, enquanto o silêncio pesava ao seu redor. O que você propõe? Ana hesitou, mas sentiu que as palavras estavam formando uma ideia clara em sua mente. Proponho que nos unamos na diversidade. Cada um de nós pode compartilhar sua história, mostrar o que nos move. Não é fácil, mas se quisermos ser ouvidos, precisamos deixar de lado o medo e abrir o coração para a mudança. O homem a encarou, e pela primeira vez, ela viu um lampejo de compreensão em seu olhar. Poderia ser o início de algo maior, um diálogo? A multidão agora estava mais atenta, interessada, mas a tensão a envolvia como um manto pesado. Sabia que ainda havia muito a ser resolvido. Porém, não era só isso que a deixava inquieta. Ela se perguntava, e se seu discurso não fosse bem recebido? Algo dentro dela sabia que cada palavra contava, mas e se a reação não fosse a que esperava? Com o coração em conflito e um turbilhão dentro de si, Ana continuou. Juntos podemos construir um futuro onde ninguém se sinta inútil ou esquecido. Vamos criar um espaço seguro para todas as vozes. A multidão hesitava, mas ela sentia que o momento se tornava decisivo. O que viria a seguir?
As respostas estavam ali, nas expressões daquelas pessoas, nas interações que se formavam, mas a mudança não viria sem resistência. Enquanto suas palavras ecoavam na praça, um grito veio do fundo da multidão, desafiador, como se alguém quisesse remexer no que já estava sendo construído. E você, o que sabe realmente sobre o que queremos? Ana virou a cabeça, percebendo que a verdadeira luta estava apenas começando. Ana sentiu a pressão no peito aumentar ao ouvir a provocação que ecoou na praça. O homem, cuja voz cortava a atmosfera como uma faca afiada, a olhava com desdém, pronto para desmantelar a esperança que começava a se formar. Ela sabia que tinha que agir. Aquela era a hora de mostrar que seu desejo de união não era apenas um mero apelo vazio. No que eu sei, isso depende de cada um de nós, ela respondeu, mais determinada. Eu sou uma entre milhões que luta, mas aqui, neste lugar, temos todos a chance de nos fazer ouvir. As vozes que vocês querem ignorar são as que precisam ser ouvidas. Neste momento, as reações foram variadas. Alguns na multidão começaram a sentir levemente, enquanto outros continuavam com as expressões fechadas, ainda hesitantes. Ana respirou fundo, recoletando o que sentia. O calor do momento pulsava, e seu cérebro trabalhava 1000 por hora, tentando encontrar as palavras certas para conduzir aquele tumulto a um caminho produtivo. Maria, ao seu lado, segurou a mão de Ana, como se sentisse a tensão que fluía. Vai com tudo, Ana. Sua amiga murmurou, claro que ainda transparecia apreensão em seu olhar. Era uma mistura de apoio incondicional e um pouco de medo do que estava por vir. Precisamos nos escutar uns aos outros, insistiu Ana, erguendo a voz. Só assim saberemos o que queremos e o que precisamos. As dores de cada um de nós têm valor. Se permitirmos que nossa insegurança nos divida, o que resta para as próximas gerações? Foi como se um raio tivesse atravessado a praça. Algumas pessoas começaram a se mover, trocando olhares entre si, enquanto as vozes hesitantes começavam a se misturar com murmúrios de apoio. Mas a tensão ainda pairava no ar, como uma nuvem prestes a descarregar chuva. O homem grisalho, que até aquele momento tinha sido um símbolo de ceticismo, encarou Ana, os olhos mostrando uma mistura de respeito e dúvida. Você realmente acredita que isso vai mudar algo? Que podemos ultrapassar anos de desconfiança e desunião? Sim, respondeu Ana com fervor, sentindo a energia dos rostos ao seu redor. A mudança começa dentro de nós. Acreditar e lutar juntos é o primeiro passo. Eu não estou aqui para responder ao que você pensa que queremos, mas para te convidar a viver essa luta conosco. E foi então, à medida que falava, que algo dentro dela começou a se acender. Palavras que ela não sabia que tinha queimavam em sua mente. Ana queria mostrar que a mudança não era apenas uma palavra jogada ao vento, mas um ato cotidiano, que cada um poderia exercer. Por que não criar grupos? Por que não juntar nossas histórias? O que nos impede de usarmos isso para moldar um futuro mais justo? Nesse instante, ouviu aplausos surgindo de alguns cantos da praça. Uma onda de esperança começou a se espalhar, crescendo como um incêndio controlado. Mas, por outro lado, o homem grisalho ainda mantinha seu olhar crítico, quase pedindo um exemplo, um ânimo, algo concreto que fizesse sentido em meio à tempestade emocional. Ana sabia que estava prestes a provocar um divisor de águas. A multidão, que parecia quase pronta para se dividir novamente, parecia hesitante. O que ela diria poderia ser a faísca que acenderia ou apagaria a chama de transformação que começava a surgir. Fechou os olhos por um segundo, fazendo um esforço para ouvir seu próprio coração. Se eu estou aqui, é porque cada um de vocês importa. Nossas vitórias e derrotas nos unem. Então vamos compartilhar, vamos nos conhecer. Não deixemos o medo nos paralisar. Olhem em volta, todos têm uma história, todos têm algo a oferecer. E, como se as palavras tivessem dançado no ar, seu chamado parecia ecoar. Mas o silêncio ondulou como um mar revolto, ainda dividido. Sentia que ao mesmo tempo que alguns despertavam seu potencial, ainda havia aqueles que a desafiariam cada vez mais. Ana se preparou para o que poderia vir a seguir, o coração acelerado como se estivesse prestes a pular de um penhasco. A verdade estava ali, pairando como um mistério não resolvido. O que aconteceria com aqueles que não desejavam ouvir? Teriam coragem de dar as mãos na diversidade? O homem grisalho, que parecia ser o bastião daquela resistência, deu um passo à frente. O que ele diria poderia mudar tudo. O homem grisalho respirou fundo, quase como se buscasse coragem em cada gota de ar que entrava em seus pulmões. A praça estava em silêncio, cada um à espera da resposta que poderia definir o futuro daquela luta. Ana não conseguia desviar o olhar dele.
Havia um peso naquela expressão endurecida, como se toda a vida daquele homem estivesse contida em um único momento. Eu não sou do tipo que acredita em sonhos bonitos, ele começou, a voz grave ecoando de maneira alternativa entre raiva e desilusão. Vi muitos movimentos começarem com palavras. Promessas vazias de mudança, apenas para se desvanecerem no ar. O que eu tenho que dizer é que as consequências do fracasso são muito mais pesadas do que a esperança que vocês teimam em cultivar. Alguns na multidão começaram a murmurar, e Ana sentiu um gelo na barriga. Mas ela sabia que não poderia permitir que o desânimo dominasse o ambiente. Tomou fôlego, parte para se acalmar e parte para injetar a força que brotava dela. Mas essas palavras também podem ser um convite à ação. Olhem para nós, aqui estamos, juntos. O que pode ser mais poderoso do que isso? As cabeças começaram a se mover, algumas em concordância, outras ainda céticas, mas o calor na praça aumentava. A energia estava mudando, e Ana podia sentir correntes invisíveis de esperança se entrelaçando. Um jovem, do outro lado da multidão, levantou a mão hesitante e disse: e se falharmos de novo? E se tudo isso não passar de mais um encontro para discussão vazia? Ana virou-se para ele, seus olhos brilhando com determinação. E se, apenas se, nós conseguirmos? E se essa for a chance de transformar o desespero em ação? O que eu estou pedindo não é que tenhamos todas as respostas, mas que estejamos dispostos a correr o risco. Todo grande movimento começou com o primeiro passo e um punhado de corações valentes. Os murmúrios começaram a se intensificar. Maria sorria, os olhos brilhando, transbordando esperança. Ana viu outras mãos se levantando, algumas sorrindo, outras nervosas. A incerteza ainda pairava, mas havia um fio de algo novo, algo que poderia ligar aquelas vozes em um coro unificado. O homem grisalho, subitamente, relaxou os ombros, como se o peso que carregava há anos começasse a se desfazer. Você realmente acredita que podemos fazer isso? Eu não sei se a minha mente consegue ver além do que estou acostumado a acreditar. Havia uma vulnerabilidade em sua declaração que tocou Ana, como se ele finalmente se permitisse vislumbrar a possibilidade de mudança. Podemos começar com algo pequeno, algo que a gente pode enfrentar juntos, ela sugeriu, um esboço de confiança transparecendo em sua voz. Um grupo para compartilhar nossas histórias, um espaço seguro onde a gente possa ouvir e ser ouvido. E, quem sabe, isso possa crescer. A multidão começou a se mexer, as expressões de dúvida dando lugar a uma nova energia. Ana notou mais sorrisos surgindo, olhares se encontrando. Era como se os blocos de gelo começassem a derreter e revelassem uma conexão escondida. Eu me comprometo a participar, disse uma mulher, adiantando-se, sua voz firme. Estou cansada de sentir que minha voz não importa. Vamos nos dar uma chance. Ana não pode evitar um sorriso largo, contagiante. A solidariedade estava começando a florescer, como flores brotando na primavera. Mas, mesmo enquanto a multidão estava cada vez mais envolvida, uma parte dela sabia que a batalha estava longe de ser vencida. O homem grisalho olhou de volta para Ana, uma nova determinação em seus olhos. Se você realmente acreditar nisso, eu sigo contigo. Mas, e se eu não for o único que não acredita? O que podemos fazer com aqueles que ainda se recusam a ouvir? O coração de Ana disparou novamente, uma nova questão se erguendo como um desafio no ar. O que ela faria com a resistência que ainda pairava ao redor? O futuro daquela união dependia não só dos que estavam dispostos a lutar, mas também daqueles que se mantinham firmes em sua desconfiança. O movimento está apenas começando, ela disse, olhando para toda a praça. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. Vamos juntos, mas teremos que enfrentar o que está por vir. E foi quando ela percebeu, do fundo da praça, uma figura familiar encostada em uma árvore, observando tudo com um olhar misterioso. A presença daquela pessoa poderia mudar tudo novamente. A praça estava em um turbilhão de emoções, as vozes começando a se entrelaçar em um coro de esperanças e incertezas. Mas a atenção de Ana foi puxada para a figura encostada na árvore. O sol filtrava através das folhas, envolvendo a silhueta em um brilho quase sobrenatural. Assim que o reconhecimento a atingiu, um calafrio percorreu sua espinha. Era Lucas, seu irmão. Lucas! Exclamou, a voz um pouco mais alta do que o permitido. Ele apenas acenou com a cabeça, mas o olhar que tinha aquele misto de preocupação e determinação disse mais do que 1000 palavras. Os murmúrios na multidão diminuíram, e os rostos se viraram para ele, como se fosse um farol no meio da neblina. Ana franziu a testa. Precisava saber por que ele estava ali, mas agora não era o momento certo.
Com a energia da praça ao seu redor, ela sentia a urgência da mudança pulsando em suas veias. Podemos conseguir isso juntos, disse ela, voltando sua atenção para a multidão. Precisamos dar um passo à frente e acolher todos que estão prontos para lutar ao nosso lado. O homem grisalho respirou fundo, finalmente parecendo acreditar na possibilidade. E se Lucas tiver algo importante a nos dizer? Ele perguntou, olhando para Ana com uma nova inquietação. Ana hesitou, sabendo que qualquer desvio de atenção poderia apagar o pequeno incêndio de esperança que acabava de acender. Mas um impulso a fez olhar novamente para o irmão. Ele se aproximava, seus passos pesados como se cada um chegasse coberto de importância. É melhor ouvir o que ele tem a dizer, ela disse, sua voz transmitindo uma mistura de ansiedade e esperança. Com um gesto, Ana deu espaço para Lucas. A praça estava em um silêncio expectante. Pessoal, desculpem a interrupção, Lucas começou, sua voz firme, mas leve. Eu ouvi sobre o que está acontecendo. Sobre a necessidade de união entre nós. E eu trouxe algo que pode mudar completamente o que estamos enfrentando. O brilho nos olhos de Ana se intensificou. O que poderia ser tão significativo? Sem aviso, teve medo de que a resposta não fosse o que ela esperava. Os olhares se voltaram para Lucas, e a curiosidade era palpável. Ela notou um nó na garganta dele, como se ele estivesse carregando um peso invisível. Eu fotografei algumas reuniões secretas dos que se opõem a nós e as mudanças que estão programadas. O murmúrio começou novamente, desta vez mais alto, mais caótico. Ana sentiu o coração acelerar. O que você viu? O medo e a expectativa dançavam em sua mente. O que vi é assustador. Eles estão criando um plano que pode desmantelar o que estamos tentando construir. Não é só um movimento de desconfiança, eles querem calar nossas vozes. Precisamos nos preparar. Não podemos agir sozinhos, precisamos de mais aliados, de um apoio que a gente ainda não conhece. Um calor percorreu a praça. Era uma linha tênue entre o pavor e a determinação. Ana tentava absorver a mensagem. O que aquele aviso significava? Estava tudo se formando em uma tempestade, e a esperança de um novo amanhecer também trazia nuvens escuras. Mas o que podemos fazer contra um grupo tão organizado? A mulher que se comprometeu a participar anteriormente questionou, os olhos cheios de preocupação. O homem grisalho, agora ainda mais envolvido na conversa, disse, precisamos agir rapidamente. Mobilizar todos que acreditam em mudança. O tom de urgência era contagiante. Ana, sentindo a adrenalina fluir, levantou a voz. Sim, precisamos nos preparar e fazer isso juntos. Mas quem mais podemos confiar? Como encontramos aliados nesta luta? No fundo, havia algo mais que Ana sentia. Uma presença oculta, como se a sombra de Lucas trouxesse consigo um novo dilema. Havia algo além da resistência, uma revelação à espreita. Lucas, e se houver alguém lá que não sabemos quem é, mas que pode ser nosso aliado? Todos se voltaram para o irmão, e Ana sabia que algo maior estava por vir. Não. Não é só isso. Lucas hesitou, e a tensão na praça disparou. Tem algo que ainda preciso te contar, e isso pode vir com um preço. Com os corações acelerados e a urgência pairando no ar, um novo mistério se desenrolava. O próximo passo poderia mudar tudo, mas até onde Ana estava disposta a ir para descobrir a verdade? A atmosfera na praça parecia elétrica, cada rosto refletia a ansiedade que crescia no coração de Ana. A presença de Lucas tornara-se uma sombra carregada de segredos, e a expectativa estava tão densa que quase se podia tocar. O irmão dela, sempre tão protetor, agora parecia um mensageiro de uma novidade perturbadora. Você trouxe algo com um preço? Ana perguntou, suas palavras carregadas de um misto de receio e esperança. Era difícil imaginar o que teria por trás daquela afirmativa. A praça se tornará um ouvidos atentos, todos esperando por algo que poderia mudar tudo. Lucas respirou fundo, e Ana notou a hesitação em seu olhar. O que eu vi é só a ponta do iceberg. Existem pessoas infiltradas em nosso meio. Alguém que está se aproximando de nós, mas não é quem parece ser. O murmúrio da multidão cresceu como uma onda. Um aliado secretos? Isso poderia significar uma nova esperança ou um golpe devastador. Ana teve um pressentimento de que essa revelação poderia desestabilizá-los ainda mais. Mas quem? Alguém perguntou, a voz trêmula. Quem seria capaz de se infiltrar entre nós? Lucas olhou em volta, como se estivesse avaliando as expressões de cada um ali. Não tenho certeza, mas recebi informações que sugerem que há pessoas que desejam desestabilizar a ação que estamos tomando.
Eles querem nos desviar do nosso objetivo. Precisamos ser rápidos e estratégicos. Ana sentiu o peso das palavras de Lucas, como se cada uma delas tivesse um peso específico, capaz de balançar toda a estrutura da esperança que estavam construindo. Um aliado ou um traidor? A linha entre os dois poderia ser muito fina. Precisamos descobrir quem é. Não podemos deixar nossa luta em risco assim, Ana disse, sua voz agora firme. A determinação crescia dentro dela como uma chama em meio à escuridão. Mas como faremos isso? Como saberemos quem podemos confiar? A pergunta pairou no ar, pesando sobre todos como uma nuvem de tempestade. E, com isso, o clima na praça parecia mudar. A certeza que tinham há poucos minutos agora se misturava a um temor palpável. Vou atrás de informações, Lucas declarou, levantando o queixo como se estivesse pronto para enfrentar um inimigo invisível. Mas precisarei da ajuda de quem estiver disposto a me acompanhar. É preciso agir com cautela. Se essa pessoa realmente existe, não podemos subestimar o poder que ela pode ter sobre nós. Ana concordou com a cabeça, mas não pôde deixar de se preocupar. O que mais Lucas não havia contado? Ele parecia carregar não apenas a mensagem, mas também um fardo que ainda não tinham como entender. Seria ele capaz de enfrentar esse novo desafio? As coisas vão mudar nas próximas horas, ela disse, quase para si mesma. Precisamos colocar nossas diferenças de lado e nos unir. O que estamos tentando construir é maior que qualquer medo que possamos possuir. Um eco de determinação levantou da plateia. O homem grisalho foi o primeiro a aplaudir. Outros o seguiram, reacendendo a chama do entusiasmo que Ana havia acendido. Mas no fundo, ela ainda apresentava uma hesitação. Como reunir pessoas em um momento tão confuso? E a vela da esperança tremulava, cada vez mais frágil. Ana revirava em sua cabeça a necessidade de confiar, mas a dúvida a capturava. E Lucas, estava realmente disposto a arriscar tudo? Então vamos, Lucas disse, sua voz mais alta agora, vamos em busca da verdade. Precisamos descobrir quem está trabalhando contra nós. Mas cuidado! Todos os cuidados são fundamentais. Um acordar de vozes unidas ecoou, mas Ana não conseguia liberar o peso em seu peito. A certeza da luta e da descoberta pulsava mais forte. Mas e se, ao abraçar essa possibilidade, eles se ferissem ainda mais? A praça, antes um mar de esperança, agora parecia um campo de batalha emocional, e Ana estava prestes a tomar uma decisão que poderia fazer tudo desmoronar ou renascer de dentro da própria dor. E se o aliado que procuramos for alguém próximo? Ela questionou em voz baixa, quase se perguntando para si mesma a ponto a expressão de Lucas endureceu, e... naquilo, Ana percebeu que a verdade que procuravam poderia ser mais dolorosa do que imaginavam. Um novo suspense pairava no ar, e a noite prometia trazer respostas e revelações inesperadas. Que caminho eles escolheriam a seguir? O dia do grande encontro finalmente chegou e Maria, Ana e João estavam nervosos ao lado da praça central. O sol estava se pondo e a cidade se iluminava com uma mistura de cores quentes. O ar estava denso, carregado de expectativa e ansiedade. A multidão já se reunia, algumas expressões confiantes, outras, ainda cheias de desconfiança. Ana, com o coração pulsando forte, sabia que era hora de agir. Depois do que Lucas havia revelado, não podiam mais hesitar. Com a voz firme, ela se dirigiu a todos, pedindo atenção. Estamos aqui porque acreditamos que a mudança é possível. Não podemos deixar que o medo nos impeça de agir. Sua determinação ecoou entre os presentes, e um murmúrio de apoio se espalhou. Enquanto os ânimos se aqueciam, Ana percebeu que sua família também estava ao seu lado. João segurava a mão de Maria, que parecia emocionada. Havia uma força nova entre eles, uma união renovada. Estamos juntos, venha o que vier, João sussurrou, e Maria sentiu, seu olhar cheio de amor e orgulho. Então, um silêncio se estabeleceu e Lucas, agora com a confiança de um líder, tomou a frente. O que enfrentamos é impossível se estivermos sozinhos. Precisamos nos unir, a luta é nossa, e apenas juntos podemos vencer. As palavras sacudiram a plateia, algumas pessoas assentindo, outras ainda hesitantes. Bate-Hal, uma mulher do fundo gritou, seu rosto carregado de incerteza. Ana sentiu o peso daquela pergunta, mas a resposta logo veio. Nesse momento, devemos formar grupos de apoio. Cada um de nós deve se reunir, compartilhar histórias, conectar-se. Precisamos de voz e de ação. Os murmúrios de aprovação começaram a crescer conforme as pessoas viam seus sentimentos sendo refletidos. Maria, ao lado de João, se segurou firme.
Havia um desejo ardente em seu coração para que a luta não fosse apenas por justiça, mas também por dignidade. Nosso futuro depende disso, ela sussurrou. O homem grisalho, que antes era cético, levantou novamente a mão. Um momento. Se entregamos nossas histórias a outros, o que nos impede de nos tornarmos vulneráveis? Ele parecia genuinamente preocupado, e Ana se sentiu chamada a responder. Precisamos correr riscos, é verdade. Mas só assim podemos vencer as barreiras do medo. Todo mundo aqui tem uma voz que precisa ser ouvida. A multidão começou a vibrar. As inseguranças, embora ainda presentes, estavam sendo ofuscadas pelo poder coletivo. Lucas, não longe da mãe, sorriu ao ver as pessoas se encorajando mutuamente. O momento carregava uma carga emocional palpável. Mas, sabendo que o inimigo ainda estava à espreita, uma sombra se formava. Eles precisavam agir rápido. Quem aqui está disposto a se unir em grupos, a se abrir? Vamos nos comunicar e nos apoiar. Ana sentiu a energia crescente e a plateia começou a se movimentar, formando círculos. Cada história contada seria um passo para a união. Conforme as primeiras pessoas começaram a compartilhar suas histórias, uma conexão profunda começou a se formar. Maria, lembrando-se de seus dias na padaria, decidiu dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ela falou sobre as lutas que enfrentaram e como tudo sempre foi superado quando estavam juntos. A família se une para se proteger e para lutar. E essa família, disse ela, olhando ao redor, é muito maior do que pensávamos. Ouvindo o apoio ao redor, Ana sentiu a adrenalina subir. Este é o nosso momento. A mudança começa aqui e agora. E assim, a chama da união se acendeu naquela praça, uma luz contra a escuridão que queria separá-los. As horas passaram num piscar de olhos, enquanto eles compartilhavam, riam e se apoiavam. A energia da multidão foi transformada em algo magnífico, e Ana sabia que o que estavam criando era maior do que apenas enfrentar um escândalo. Eles estavam construindo uma comunidade. Ao finalizar aquele encontro, Lucas olhou para Ana e a abraçou com força. Você fez isso, Ana. Você trouxe todos juntos. A alegria e o orgulho transbordavam. Maria e João se juntaram ao abraço, lágrimas de felicidade escorrendo em seus rostos. A noite parecia estar apenas começando, mas a sensação de esperança era palpável. Eles sabiam que a luta não estava nem perto do fim, mas um novo começo estava ali. Assim, eles partiram juntos, decididos a não deixar a chama da mudança apagar. Não era só sobre um escândalo ou um trabalho perdido. Era sobre união e força. E cada um, a partir daquele dia, seria uma parte dessa luta. Vamos seguir em frente. Juntos, gritou Ana, e a comunidade respondeu com um eco de vozes unidas. O futuro era deles. E agora, querido leitor, é seu momento também. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa estar conosco nessa jornada e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.